Boa noite a todos. Que a paz de nosso Jesus esteja conosco em mais uma noite. Vós sois o sal da terra. Este tema foi retirado de um livro de um escritor espírita chamado José Carlos Luto. O livro Cura e Libertação. Eu estou no meio desse livro, um livro assim, que eu convido a todos a fazer a leitura deste livro. É um livro muito bom. Na questão 920, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se o homem desfruta aqui na Terra de uma felicidade completa. Os espíritos superiores respondem a Allan Kardec que não, porque foi dado ao homem uma vida de provas e expiações. E mesmo em meio a essas provas e expiações, depende de nós amenizá-las e ser feliz o quanto possível. Então, nessa resposta que os espíritos superiores eles dão a Allan Kardec, uma coisa fica clara para nós: todos nós vamos enfrentar os problemas, as dificuldades vão aparecer em nossas vidas, mas cabe a nós, amenizar tudo isso. Não é porque nós temos problemas, e todos nós o temos, é que o problema, a dificuldade, será sinônimo de tristeza. Nós podemos muito bem conviver com esses problemas e, de acordo com a postura, com como eu vou me importar na vida, eu posso desenvolver também a felicidade. E aí Jesus, ele nos convida a colocar o sal em nossas vidas. E em Mateus 5, ele se dirige aos discípulos e diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, sem gosto, com que haveremos de salgar? Para nada servirá, a não ser para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. E José Carlos de Luca, ao abordar esse tema, ele faz uma análise dessa frase, dessa metáfora que Jesus falou, porque Jesus falava por metáforas, por alegorias, por comparações. E aí ele faz uma abordagem. O que seria, colocar tempero em nossas vidas? Colocar uma pitada de sal para dar sabor. Porque uma das funções do sal é realçar o sabor dos alimentos. E como é que poderíamos realçar o sabor em nossas vidas? E entre outras coisas, ele coloca que colocar sabor às nossas vidas é colocar em ação todas as nossas capacidades, todas as nossas potencialidades em ação, em prática. Porque o que acontece muitas vezes é que nós temos tanta capacidade, talentos, que muitas vezes nem nós sabemos que o temos, porque nós não colocamos em prática, nós não damos a oportunidade de descobrir esses potenciais que nós guardamos. E aí nós encarnamos e recebemos alguns talentos, desenvolver alguns talentos. E muitas vezes nós saímos dessa reencarnação com os mesmos talentos que nós recebemos da mão de Deus, que na verdade o nosso objetivo seria multiplicar, voltar com esses talentos multiplicados. E muitas vezes essa capacidade, esse potencial, vive guardado e às vezes a gente não sabe. Então, colocar sabor em nossas vidas é ter boa vontade na vida. Boa vontade. Boa vontade para com as pessoas, principalmente aquelas que cruzam o nosso caminho de temperamento difícil, para as provações, para situações complicadas, que exigem da gente uma capacidade de superação. Devemos ter boa vontade para lutar
Devemos realçar o que há em nós há de melhor e realçar também o lado bom das pessoas. Porque muitas vezes nós temos a tendência de realçar só simplesmente o lado negativo da pessoa. Aquele lado bom, as virtudes, as qualidades, às vezes nós não falamos, nós não enxergamos. Às vezes só enxergamos o lado ruim da pessoa. Então é preciso também que realcemos o lado bom de cada um. E quando Jesus ele coloca, vós sois o sal da terra, ele quer nos dizer também que tudo que vem para nós, que tudo que existe no mundo, está inacabado. E Deus nos convida para que possamos dar aí um toque pessoal, o nosso toque especial a essas coisas. E não imaginemos nós que nós vamos ter uma vida isenta de problemas. Nós vamos ter. Porque nós só vamos perceber o sentido da vida, muitas vezes a gente só percebe o sentido da vida quando acontece algo de grave na nossa vida. Quando a doença vem, quando sofremos um acidente, ou quando é nos apresentada uma situação difícil, e aí a gente descobre a dar valor realmente nessa vida. Descobre o sentido da vida. E o sentido da vida está exatamente como nós ficamos felizes quando superamos uma dificuldade, quando vencemos um problema difícil, um problema de saúde. Como nós ficamos felizes. E começamos muitas vezes a enxergar a outra vida por um outro parâmetro. Às vezes são necessárias que essas coisas cheguem em nossas vidas, para que realmente possamos ter um novo olhar. E aí, quando Jesus nos fala que nós somos o sal da vida, colocar esse sabor, contribuir assim, de várias formas, para que a vida seja melhor, enxugando a lágrima, consolando, com um gesto de caridade, seja um qualquer, nós estamos fazendo em ponto menor aquilo que Deus faz em ponto maior. Daí a frase assim: vós sois deuses, nós somos deuses. Mas quando há 3 entraves para o nosso progresso, que é a preguiça, o medo e a insegurança. São 3 fortes entraves que nós precisamos superar, que empatam no nosso progresso. Quantas e quantas vezes nós deixamos de fazer uma coisa por medo, por insegurança? Quantas e quantas vezes nós deixamos de fazer um trabalho voluntário por preguiça? Mas quando nós vencemos esses 3 entraves, nós nos tornamos cooperadores, servidores ativos da construção do reino de Deus em nosso íntimo e no mundo. Colocar sabor é fazer a nossa parte, que nos cabe. É dar sabor. Se eu quero que a mudança aconteça na minha vida, a mudança ela tem que acontecer dentro de mim primeiro. Mas infelizmente há muitas pessoas que querem que a vida se transforme de uma hora para outra, mas não fazem absolutamente nada para que isso aconteça. O trabalho em si, ele não é ruim nem bom, mas isso vai depender da forma com que eu executo esse trabalho. O casamento em si, por mais que ali naquela relação
vida, independente do que aconteça, ela não é ruim nem boa, mas vai depender da nossa postura diante da vida. Vai depender do que na minha vida eu dou destaque. Porque também nós temos a tendência de dar destaque somente àquilo de ruim que acontece em nossa vida, gerando assim uma visão distorcida e ilusória de que a nossa vida não presta, de que a nossa vida sem graça. Quando na verdade é apenas uma pequena parcela da nossa vida que não vai bem, que não está como nós gostaríamos. E essa visão pessimista muitas vezes nos impede de colocar essa pitada de sal para que as coisas melhorem. Então Deus, Jesus, espera isso de nós. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para melhorar o mundo através do melhor que eu posso doar. Embelezar a terra através da minha beleza interior. Acabar com a poluição do planeta, acabando primeiro pela poluição com o lixo que muitas vezes nós guardamos em nossos corações. E isso é necessário que tenhamos atitude. Atitudes benéficas. Atitude é tudo. Clarice Lispector já dizia que a atitude é uma pequena coisa que produz uma grande transformação. Um pássaro lindo, maravilhoso, muito colorido, com plumagens imensas. Um dia esse pássaro caiu numa cova funda. E ele todo amedrontado, com medo. Ali ele olha para cima e vê várias pessoas olhando para o fundo da cova. E ele começa a ficar muito enfurecido, com raiva mesmo. Vocês são os culpados, e disse para todas as pessoas que ali estavam o observando, vocês são os culpados por eu ter caído nesta cova. Imagine, vocês são os culpados por eu ter caído nesta cova. Porque se vocês tivessem tampado, jogado terra, eu não teria caído nesta cova. E aí, como as pessoas não deram importância para o que ele disse, o pássaro disse assim: tire-me daqui, tire-me daqui, tire-me desta cova. E as pessoas olharam para ele e disseram assim: abra as asas e voe alto para sair da cova. E ele disse: eu tenho medo de bater na parede desta cova porque é muito estreita, eu vou me ferir. As pessoas aos poucos foram saindo e deixou o pássaro ali amedrontado, com medo. E aí ele falou assim: esse será o meu destino. Vou viver para sempre no fundo desta cova, com medo de sair do fundo do poço. E podemos fazer uma comparação: as profundezas da cova, no fundo do poço. Quantas e quantas vezes podemos dizer que esse pássaro pode ser nós? Nós, diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E vamos analisar cada resposta do pássaro. A primeira resposta do pássaro foi essa: vocês são culpados por eu ter caído aqui. Se vocês tivessem tampado um buraco, eu teria caído aqui. Vocês são culpados. E quando nós temos problemas em nossas vidas, situações difíceis, problemas de relacionamento ou qualquer outro tipo de problema, temos a tendência sempre de colocar a culpa no outro.
de não assumir a responsabilidade pelo nosso problema. Nos isentamos da culpa. E aí Allan Kardec vem nos dizer que todos aqueles que são atingidos em seus corações pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a vossa consciência e remontem progressivamente a fonte dos seus males, e vereis que não podereis dizer: se eu não tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito isso, eu não estaria vivenciando, eu não estaria em tal situação. Tudo que acontece conosco, existe uma causa. E essa causa está em nós. Nós não somos vítimas, coisa nenhuma. Nós que construímos o nosso próprio futuro, o nosso próprio destino, com as nossas ações exteriores, por aquilo que nós fazemos e por aquilo também que nós deixamos de fazer, pela nossa omissão, e também por pensamentos, palavras e sentimentos. Nós formatamos também o nosso destino por pensamento, palavras e sentimentos. Porque pensamento, palavra e sentimento são energias que nos circundam. E se essas energias forem boas, nós vamos colher alegrias. Mas se essas energias forem negativas, nós vamos colher dificuldades. Então, se a causa de tudo que nos acontece está em nós, então paremos de colocar a culpa no outro. Assumamos a responsabilidade de resolver os nossos próprios problemas. Assumamos a responsabilidade por nós. Vamos analisar a segunda frase do pássaro, quando ele disse assim: me tire da cova. Imagina, ele estava com um problema e como o outro resolve. Me tire da cova, e assim às vezes a gente age. Nós estamos com um problema, mas não movemos uma palha para resolver o problema. Queremos que a resposta caia pronta dos céus. Quantas e quantas vezes há pessoas que procuram muitas vezes os terreiros, de Umbanda para a solução mágica de um problema. Dependendo da crença, vão até os padres, chega no centro espírita para tomar um passe, pensando que vão resolver os seus problemas sem se propor a verdadeira transformação íntima. E aí, quando nós estamos falando assim, é claro que nós podemos pedir auxílio, ajuda a outras pessoas. Nós podemos pedir a ajuda de Deus, uma ajuda espiritual. Mas antes, é preciso que nós movimentemos, que façamos a nossa parte, que está ao nosso alcance, para depois Deus fazer aquilo que nós não podemos fazer, que nós podemos realizar. Então, primeiro é preciso fazer a nossa parte. E aí, há de ter uma movimentação em relação a nós, há de ter alguma predisposição, algum movimento, alguma ação nossa em direção à solução do nosso problema. Quando Jesus ele fez qualquer tipo de cura, ele sempre perguntava: vós creem que eu posso te curar? E as pessoas diziam que sim. Então Jesus respondia: que seja feito conforme a sua crença, conforme
conforme a sua fé. E isso deixa claro que nós temos que fazer a nossa parte. E aí Jesus, ele fala em relação a tudo. Queres que o problema seja solucionado? Que a sua vida seja melhor? Então, buscai, ou seja, corra atrás. Buscai. Batei na porta e pedi. E podemos colocar como significado disso é o nosso movimento na busca da solução. Fazer aquilo que nós temos capacidade de fazer para que Deus faça aquilo que não está ao nosso alcance. Então tem que fazer a nossa parte. E a terceira resposta do pássaro. Ele falou, né? Quando as pessoas pediram para que ele pudesse abrir as asas para voar, ele falou, eu tenho medo de me ferir, porque a cova era muito estreita. E quando estamos vivenciando algum problema, às vezes nós nos portamos igual a esse pássaro. A gente tem medo. Nós sabemos exatamente o que devemos fazer para resolver a nossa situação. Nós temos a resposta. A gente sabe exatamente o que deve ser feito. Mas a gente não faz o que deve ser feito, é porque o que deve ser feito muitas vezes vai trazer para nós uma espécie de dor que nós não queremos sentir. E aí preferimos viver a dor do problema do que a dor do esforço para sair daquela situação. Uma pessoa diabética, ela não pode consumir doces. Imagina uma pessoa que seja diabética e adora doces. Ela não pode consumir doces. Porque se a diabetes ela não for tratada, leva logo. Então, ela tem que se esforçar para vencer essa vontade. Assim também em qualquer situação. Porque qualquer transformação que nós queremos em nossas vidas, nós deveríamos pagar um preço, às vezes, alto, para que essa transformação aconteça. Às vezes, é você deixar de frequentar determinados lugares. Às vezes, o preço que você tem que pagar é se esforçar bastante, lutar, mudar hábitos, que nem sempre nós estamos dispostos a isso. O pássaro, ele não queria abrir as asas porque ele ia se ferir, né? Porque a cova era estreita. Mas a dor necessária para o pássaro sair dali era infinitamente menor em relação à grande liberdade, à grande felicidade da sua liberdade. A mudança às vezes dói, mas a felicidade que nós vamos desfrutar depois é algo grandioso. E a última resposta do pássaro, quando ele diz assim: triste, vou viver eternamente no fim dessa obra. Ninguém está fadado a ser infeliz, a viver eternamente no poço de nossos problemas. Nós fomos criados para a felicidade. Nós estamos aqui para sermos felizes. E isso depende de nós, do nosso esforço, da nossa luta, da nossa coragem para superar as nossas dificuldades. Deus é todo misericórdia e bondade. Nós
Estamos vivendo um mundo de provas e expiações e vamos ter problemas. Mas Deus também, quando em meio, se nós nos encontramos de alguma forma, um poço pequeno, uma cova rasa, uma cova profunda, Deus colocou uma mola nessa cova. E aí, a gente deu o salto. E quanto mais força nós colocarmos, mais longe, maior será esse salto. Quanto mais esforço nós fizermos, maior será a nossa recompensa. É preciso não desistir. Se nós nos encontremos sem forças, peçamos ajuda a Deus, que Ele sempre está ao nosso lado. Mas é preciso não desistir nunca. Aí lembremos dos versos de Raul Seixas em relação, às vezes, quando nós estamos desanimados, quando nós temos dificuldades. Tem aquela música que ele fala assim: veja, como é que é? Não pense que a canção tenha fé, tente outra vez.